O jogo do rei. Valentões são ratos que saem de bueiros para infernizar a vida daquelas pessoas que só querem estudar. O One só queria ir para a escola um dia e ter um momento de paz. O seu maior sonho era um dia não ser agredido por ninguém. E além disso, quem agredia ele constantemente era um anão, que tinha um apoio de outros valentões. O One ele queria muito revidar, porém os valentões são muito covardes, sempre andando em bando para infernizar mais a vida dos fracotes. Depois desse grau de surra, One estava conversando com seu único amigo. Ambos imaginavam como seria a vida dele sem os valentões. O seu amigo perguntou para One por que ele não chamava o seu irmão para o seu irmão defender ele. O irmão dele era um valentão lendário. One lembrava que ele implorou para o seu irmão ajudar ele, só que o seu irmão falou para ele para que ele tomasse conta dos seus próprios problemas. Se seu irmão fosse irmão de verdade, a sua vida melhoraria 100%. Só que o seu irmão resolveu cagar para ele e mandou ele se fuder para lá. Depois desse dia, One tirou seu irmão do coração e seu irmão também foi embora de casa. Talvez foi um presságio, tinha meses que ele não lembrava do seu irmão. E ele recebeu uma notícia nesse dia que ele lembrou do seu irmão. Uma notícia muito triste para algumas pessoas. Mas como ele e seu irmão não eram muito próximos, foi só uma notícia normal. O seu irmão acabou sendo morto. Ele foi morto por esmagamento. 5 caminhões colidiram com ele. E ele literalmente morreu na hora. Vendo que alguém precisava liberar o corpo do seu irmão, ele não queria ajudar ele também nesse momento. O One mandou eles enterrá-lo como indigente. Por causa do protocolo policial, o guarda levou para ele os pertences do seu irmão. Como seu irmão era muito músculo e pouco cérebro, o One conseguiu desbloquear o celular dele. O seu irmão era tipo um líder de gangue. Sem nada a perder, o One colocou o nome de um dos seus agressores e mandou o grupo do seu irmão espancá-lo. Lógico, ele achou que era brincadeira, tal, que seu irmão tem. Ele sabia que seu irmão era casca grossa. Ele não achou que seria tanto assim. O One, ele estava muito triste naquele momento. Um dos agressores foi até lá para mexer com ele. Era o anão que ele mexia com ele. Percebendo que nem ali ele teria um momento de paz, ele entrou em estado de fúria e foi para cima daquele anão. Só que aquele guarda-costa dele sempre andava com ele e começou a agredir o One. E antes que ele começasse a apanhar muito mais ainda, o grupo do seu irmão acabou aparecendo, que era o grupo Imperial. Era uma das gangues que venceu a Guerra das Gangues, elas estavam no nível mais alto de periculosidade. E esse grupo do seu irmão acabou aparecendo e agrediu o seu agressor. O One percebeu naquele momento que o seu irmão deixou um poder muito forte em suas mãos, era o celular dele. Se ele tivesse algum problema com os seus agressores, era só ele escrever o nome dele lá e mandar o seu grupo bater nesses agressores. E agora ele pode usar essa chance para revidar os socos que ele estava tomando. Hector Pascoal, a justiça e a vingança do homem em sociedade. Como a vingança e a justiça do homem em estado selvagem. Os predadores, eles não precisam dizer nada. Eles não precisam dizer nada. Park Hyun-jun percebeu que não basta apenas ser um predador. As presas, geralmente, elas são traiçoeiras. Existe algo nesse mundo mais forte do que qualquer punho, e é o dinheiro. Infelizmente, Park mexeu com alguém que tinha muito isso. E o nome desse maldito era Kim Cheon-soo, criador da Nexon. 2 anos atrás, Park enfrentou Cheon de frente e derrotou a gangue dele. Mas nenhum animal mais traiçoeiro seria tão covarde como Seon. Ele literalmente jogou a sua dignidade como um homem fora, e até deixou Park surpreso com o que ele fez. Seon, junto com o seu grupo, processou ele. Pela falta de dinheiro de Park, ele não teve chance nenhuma de vencer aquela guerra judicial. O seu pai teve que vender a sua academia para pagar os processos. E no fim, por culpa dele, seu pai perdeu tudo. Park prometeu para o seu pai que ele não levantaria mais seus punhos. Por isso que ele está nesses 2 anos de sofrimento e humilhações. Em todo lugar ele sabe que a corrupção é muito maior, já que o dinheiro manda nas pessoas. E na escola também tem essa corrupção. Maldito seja o dinheiro. Por ser uma lenda, membros da Nexo de alto grau e de importância irrelevantes também, viviam agredindo ele de graça, simplesmente por gratificação por bater numa lenda. E quando eles percebiam que eles passavam do limite com Park, eles geralmente usavam o nome do Seon como escudo. Até que aquela pessoa apareceu. Um homem misterioso fez um acordo com Park. E ele perguntou, e se eu resolvesse todos os seus problemas? Pagando os melhores advogados, a única coisa que eu preciso que você faça é derrotar Seon de novo. Lógico, primeiro você precisa passar pelo teste. Assim que ele derrotou os agressores ali de maneira até que fácil, Park descobriu que o nome do seu benfeitor era Jun-Yoon. Ele era um grande empresário que estava enriquecendo ainda mais. Ele tinha uma rixa muito grande com Seon, e vocês vão descobrir mais pra frente na história quando vocês lerem. Como ambos tinham essa força de vingança pelo mesmo cara, e diferente dos dois ali, acabou seguindo uma vida normal e vivendo como uma pessoa exemplar, já que ele virou um pro play de jogos, e nas horas vagas mais obscuras, era um líder de gangue. Ele merece perder tudo, e Joon prometeu para Park, se ele usasse os seus punhos para derrotar Seon de novo, ele vai devolver tudo para Park que Seon tirou dele. Perdão é só para fracos que não conseguem se vingar. Shin Shan-shin, o matador de deuses. O mal ele tá sempre espreitando no mundo dos humanos, sussurrando em seus ouvidos e libertando o mal mais profundo e horrível dos seres humanos, para depois devorá-los como se eles fossem apenas presas. Mas no centro daquele mundo existe uma fronteira que impede que esse mal extravasse para o mundo dos humanos. Existe uma guerra no céu, e devido a tanta maldade humana, o caos estava ficando cada vez mais forte, e pela primeira vez o céu estava perdendo.
até que Leng apareceu com seu companheiro de guerra, Xian. Depois de derrotar aquela legião, um sinal do céu acabou aparecendo, e através dos olhos do renascimento, Leng viu o lado obscuro daquela coisa que fingia ser um amigo deles. Ele não sabe, mas o caos estava se manifestando cada vez mais semelhante à energia deles, até podendo enganá-los às vezes. Mas ele não iria deixar aquele mal passar para o mundo dos humanos, e mesmo que isso custasse tudo para ele. O mal ele sempre se camufla pelo bem, buscando intenções para se brechar no mundo dos humanos. Leng ele não pensou que esse mal seria muito sujo. Aquele monstro usou um ataque sorrateiro para tentar aprisioná-lo, e vendo que ele estava preso naquela prisão, ele decidiu enviar Xian para o mundo dos humanos. Xian, na verdade, ele era um demônio de rank alto. Leng resolveu aprisioná-lo para mostrar para ele como os humanos são, para que ele pudesse ver a bondade dos humanos e resolvesse ajudar por conta própria. Enquanto acontecia essa guerra no céu, no mundo dos humanos, uma alma clamava por socorro, para que ele pudesse ter um momento de paz. Ming era o seu nome. Ele tinha caído na piscina. Por sorte, a sua amiga acabou tirando ele a tempo de lá. Ming ouvia das outras pessoas que estavam preocupadas com ele, só que ele sabia a verdade. Ninguém ali na escola queria ele lá, já que ele sofreu um acidente e ele perdeu a sua perna e seu braço direito. Ele quase pensou em desistir de tudo, mas na verdade ele precisaria ir para a escola, já que ele prometeu à sua mãe que ele não desistiria. Mesmo com todos os empecilhos, ele não iria desistir. Mesmo depois que sua mãe morreu naquele acidente que levou sua perna e seu braço, os seus tios acabaram ainda roubando a sua herança, nem esperaram ele sair do hospital. E ele tinha uma paixão por basquete, ele não poderia mais jogar. E deixando seus pensamentos mais profundos o guiar, Ming naquela chuva acabou vendo a sua amiga e ambos resolveram retornar para casa junto, até que um grupo de ladrões resolveu roubá-los. E já temendo o pior que poderia acontecer, a sua amiga era uma lutadora e ela resolveu enfrentar aqueles bandidos. Só que eles eram pessoas cruéis e acabaram usando Ming como um refém. A amiga, vendo que ele poderia morrer, ela resolveu se render. Só que aqueles bandidos, eles não queriam simplesmente dinheiro, eles queriam outras coisas a mais. E Ming, vendo aquilo ali, ele não queria ver sua amiga sendo molestada. Então ele resolveu ir para cima deles, só que um dos bandidos acabou enfiando a faca nas suas costas. E Ming, vendo o seu flashback da sua vida, com quem ela foi depois do acidente, ele não queria morrer daquele jeito, ele queria pelo menos defender a sua amiga, pelo menos uma vez na vida. Quem acabou ouvindo suas preces. E depois de derrotar aqueles monstros, Ming acorda no hospital e descobre que agora ele tem um demônio no corpo dele que está doido para devorar o corpo dele. E esse demônio é o Xian, que veio do céu. Só que agora ambos terão que conviver. Ming aprisionando Xian e Xian tentando devorar Ming. Guia de sobrevivência da Academia Extra. O pior momento para você reencarnar é no momento que o personagem está passando pela situação mais difícil da sua vida. O nosso protagonista reencarnou no corpo de Ed Watch Taylor, no dia que ele foi expulso da sua família e seria expulso do dormitório. O nosso prota, ele ficou chocado com essa situação, já que ele estava jogando esse jogo, chamado O Espadachim Fracassado de Sylvana. Normalmente nessa situação você reencarna no corpo do protagonista, no vilão da obra e até um chefe de algum clã, mas o nosso protagonista reencarnou no corpo de um vilão de terceira categoria. Ele entrou no corpo de Ed no pior momento que o personagem passava. Ed deu em cima da melhor amiga do protagonista da obra, e o protagonista deu uma surra nele. Devido a tamanha humilhação, ele tentou armar contra o protagonista da obra, e ele foi descoberto e foi expulso do dormitório e perdeu laços também com a sua família. Só que os eventos acabou sorrindo para ele, fazendo ele despertar um sistema. Só que os status do seu personagem era horrível, e o prota se lembra qual será o desfecho de Ed no fim do jogo. Ele vira um mendigo. Lógico, ele não queria isso para sua vida também. Essa academia que ele está é prestigiada. Se ele conseguir se formar lá, ele pode viver uma vida tranquila. Só que tem um porém, ele vai ter que arrumar um jeito de arrumar uma bolsa para fazer o terceiro trimestre. A sua família só pagou o primeiro e o segundo trimestre. E como o segundo já está pago, ele não precisa se preocupar tanto. Então nesse segundo ano ele vai tentar mudar tudo que as pessoas pensam sobre ele, sobre o seu personagem, vivendo nas sombras para tentar se formar tranquilamente. Mas antes disso ele precisa sobreviver por 10 dias, até os começos das aulas. Como ele foi expulso do dormitório, ele não poderia ficar na escola nessas férias. E a sua família cortou sua renda. Após testar a magia do personagem dele, ele percebe que ele pode cortar lenha. E ele lembrou de uma coisa do seu avô do mundo real, que falou para ele que se comer madeira é bom. Depois de esquentá-la, ele comeu. E ele percebeu que não era tão nutritiva assim. Depois de 3 dias sofrido, ele tenta fazer um abrigo. E ele acaba usando as roupas do dormitório dele como tapete. Pessoal, vou parar por aqui, esse mangá é novo. O Ed não pode voltar para os dormitórios. E então ele tem que morar na floresta, porque ele não tem quarto. E como ele não tem dinheiro, ele não pode alugar uma casa. É igual a escola pública, ele tem que ir para a escola e voltar para casa. Só que ele não tem dormitório, então ele tem que ficar na floresta. O Ed, ele pensa que ele vai ter uma vida tranquila, mas só que tudo do jogo gira em torno da escola. Então as catástrofes acontecem sempre na escola. E como é que ele vai conseguir passar por esses eventos sem ser percebido? Meus brinquedos. Quem morre pode descansar em paz.
mas sempre os que ficam são aqueles que mais sofrem. Os filhos devem partir depois dos pais, não ao contrário. A filha do vice-presidente deixou o mundo dos vivos. Ela sofria muito nessa vida. Por não querer usar o nome do seu pai e se passando como uma desconhecida, ela foi objeto de bullying. Ela foi castigada de todas as maneiras possíveis e teve que escolher o caminho mais difícil para lidar com aquela situação. Isso acabou comovendo os cidadãos da Coreia do Sul. Todos esperavam o pronunciamento do pai dela, já que ele era uma figura muito importante no mundo. Mas a pronúncia dele foi o que ninguém esperava. Ele resolveu perdoar os agressores da sua filha. Ele dizia que ele não iria buscar vingança. Ele falou que não usaria sua autoridade para vingar de crianças, mesmo que essas crianças foram aquelas que levaram a sua filha à morte. Todo o país ficou em choque com aquela atitude dele, em perdoar os agressores da sua filha. Ele nunca sentiu uma dor tão grande em seu peito. Ele não os perdoou porque o coração dele queria. Na verdade, ele queria que eles pagassem. Ele precisava que todo mundo pensasse que eles passassem impune. Ele adotou uma garota que queria resolver todos os seus problemas. E essa garota agora é sua filha mais nova. E o nome dela é bem peculiar. O nome dela é Karma. Ela era uma criança muito especial. Quando ela tinha 12 anos, ela acabou fugindo da Coreia do Norte. Por causa dos experimentos que ela sofreu, o seu lobo frontal acabou sendo afetado, fazendo ela perder o raciocínio de dor e remorso, literalmente tornando ela uma psicopata. Como ela era muito perigosa, ela foi mantida numa prisão juvenil para pessoas que eram extremamente perigosas. Karma, ela era uma bomba relógio, ela podia estourar a qualquer minuto. O segurança de Lee avisou para ele que deixá-la ir para essa escola seria muito perigoso. Mas o plano dele era esse, mandar Karma para a mesma escola onde estão os delinquentes que mexiam com a sua filha. Literalmente era uma sentença de morte para elas. Ele só pediu um favor para Karma. Faça com elas muito mais do que elas fizeram com a irmã dela, que era sua filha. Ele tem uma outra regra. Deixe que elas venham até vocês, como cordeiros prontos para o sacrifício. O caçador de valentões. Quando a noite surgia, Jay ele tinha um sonho, onde um salvador ouvia sua dor e salvaria ele daquele lugar onde ele sentia mais medo. Claro, mas era quando ele acordava que o pesadelo dele começava. Jay, ele era simplesmente um aluno da escola Mangbong. Era uma escola onde tinha vários grupos esportivos. Em poucas palavras, era uma escola onde estava cheio de valentões. Foi feito um acordo entre os grupos. Ninguém se intrometia na vida de ninguém. E assim todos podiam seguir a sua vida. Os professores eles eram cientes que os alunos mais frágeis eles sofriam bullying. Muitos até não se intrometiam nos bullying que os alunos sofriam. E até às vezes estimulavam os alunos praticarem bullying mesmo. Jay ele percebeu de uma maneira bem covarde que ele denunciou seu agressor e agora o professor que fingia tentando resolver aquele problema mandou a vítima tirar uma foto sorrindo com o agressor para falar que resolveu o problema. Para dar a entender que ele acabou resolvendo aquele problema entre os dois. Além dele falar que Jay confessou que estava sofrendo bullying, o professor ele literalmente deixou ele na jaula dos leões. E os valentões eles não gostam de saber que as suas vítimas estão dedurando eles. E mais uma vez ele percebeu que ele era muito pequeno, já que ele denunciou para não sofrer agressões e agora ele está sendo agredido. E o valentão dele ainda foi até abusado. Para mostrar o quão pequeno ele era, ele pegou o seu celular. Sabendo que ainda tem muito tempo de aula e aquele era só o primeiro intervalo, Jay mais um dia suas esperanças foram tomadas dele. Até que aquela pessoa apareceu. O novo aluno, seu nome era Kano. Como a carteira de Jay estava vazia, ele foi sentar ao seu lado. Jay, não querendo que Kano virasse um alvo de bullying também, ele implorou para que ele não ficasse muito perto dele e não se aperfeiçoasse a ele, já que os valentões poderiam virar o alvo para Kano também. O Kano, ele não se importava com aquilo, ele não se importava com aquele perigo. Ele simplesmente queria um amigo. Ele literalmente estava levando aquilo como um jogo. Jay sabe que na hora do intervalo é onde a tortura começa. Assim que o professor veio a sair da sala, os agressores vieram para cima de Kano e o acertaram pelas costas e começaram a agredir ele. Jay ficou muito triste ao ver uma pessoa inocente apanhando no lugar deles, só porque falou com ele. Os valentões achavam que Kano era qualquer pessoa, só que não. Kano, na verdade, ele amava lutar. Ele conseguiu derrubar aqueles covardes, e aqueles covardes só conseguiram derrubá-lo porque ele estava distraído. E agora ele estava com raiva. Jay ele acabou lembrando do seu sonho, onde havia um salvador. Será que esse salvador é Kano, o caçador de valentões?